Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo gravado porque ontem eu estava assistindo a um trechinho da live que eu fiz, ontem à noite, sobre o caso Dona Lu e o caso Bruno Eustáquio. Quando eu estava explicando sobre o inventário, quando há herdeiros que estão ocupando o imóvel e que a família precisa ajuizar uma ação de reintegração de posse para retirar aquele herdeiro, porque ele está ocupando todo o imóvel do espólio. E aí eu comentei, né? Eu falei que o inventário e a ação de uso capião são para transferir, o objetivo maior, transferir a propriedade daquele, no nome de quem está o imóvel, tanto num caso quanto no outro, para os herdeiros ou para a pessoa que está usucapindo. E qual que é o detalhe aí? O detalhe é que pode parecer que eu tenha dito, e eu disse isso mesmo, que o inventário e a ação de usucapião é para transferir. No caso do inventário tem um detalhe, né? Porque assim, direito é uma universalidade. Por isso que cada caso é um caso, e por isso que quando cada pessoa precisa entrar com uma ação, ou tem alguma dúvida, precisa consultar um advogado, porque o advogado vai analisar o caso concreto, com todos os detalhes que o cliente está trazendo, certo? Né? Então tem pessoas que vêm para o YouTube para assistir aos vídeos e acha que o caso concreto dele já está totalmente explicado. Não, porque cada caso é um caso, é o advogado que vai analisar, primeiramente, ele é o primeiro juiz da causa, ele é que vai analisar concretamente o seu caso, com todos os detalhes que você traz. Então vamos lá, no caso do inventário, eu preciso fazer esse adendo, não é que o inventário existe apenas para transferir a propriedade, o domínio para os herdeiros. Na verdade, o inventário, ele é necessário para que se transfira todo o patrimônio do falecido, do que a gente chama de autor da herança. E esse patrimônio consiste não apenas em bens, que está no nome da pessoa que faleceu, ele consiste no conjunto de bens, direitos e obrigações também. Então, quando a gente fala transferir os bens, são aqueles bens que estão no nome da pessoa, bens palpáveis, são as coisas, né? Por isso a gente fala direito das coisas. Aquilo que pode ser apropriado, objeto de apropriação pelo homem, né? Então, você toca, você pega aquilo é um bem. Direitos, por exemplo, conta bancária, conta de poupança, investimentos e outros direitos que não podem ser transformados em bens, que você não pode chamar de bens. Já bens são imóveis, automóveis, veículos em geral, tapetes, por exemplo, né, tem alguns tapetes que são caríssimos. Então, tudo aquilo que pode ser objeto de apropriação pelo homem, a gente chama de direito de bens, né? Então, bens, direitos e obrigações. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da dona Lu que eu estava explicando, né? A pessoa faleceu, ela não tem um bem no nome dela, ela não tem um imóvel no nome dela, mas ela comprou um imóvel e não deu tempo de passar para o nome dela. Então, ela tem direitos sobre aquele imóvel. Esses direitos são sim transmissíveis para os sucessores. Então, quando eu disse lá na live, para deixar bem claro, que o inventário e a ação de usucapião tem como objetivo transferir a propriedade para aquele que está usucapindo ou aquele que está herdando, não é uma frase errada, porém precisa ser incluída essa questão. E se o falecido deixou direito sobre algum imóvel, esses direitos também transmitem aos herdeiros. Porém, aqueles direitos sobre aquele imóvel, depois de concluído o inventário, como ele apareceu no inventário como direitos, assim ele irá para o registro de imóveis. Depois disso, a pessoa precisaria resolver a questão da transferência da propriedade, ou seja, resolver essa questão, porque ela tem um imóvel que o falecido deixou um imóvel que ele até adquiriu, mas ele não chegou a passar para o nome dele, não chegou a transferir para o nome dele. Então, o que ele deixou sobre aquele imóvel? Apenas direitos. E são esses direitos que serão transferidos. E depois tem que ser regularizado, porque a questão da propriedade vai ficar pendente, entende o que eu quero dizer? A pessoa continua não sendo proprietário do imóvel, ele deixou para os herdeiros o quê? Direitos. Então, o inventário, ele serve para transferir tudo que o falecido deixou, tudo que o autor da herança deixou para os sucessores, que consiste no seu patrimônio, que nada mais é do que um conjunto de bens, direitos e obrigações. Agora, a questão da usucapião, sim, o usucapião é exclusivamente para trazer para aquele que tinha posse o domínio agora, ou seja, a propriedade, ele vai poder passar para o nome dele, aquele imóvel, sobre o qual ele tinha apenas a posse. Então, só para deixar isso bem claro, tá? Porque eu fui assistir um pedaço, achei que poderia surgir alguma confusão nesse sentido. Então é isso, eu encontro vocês na nossa próxima live. Um abraço, fiquem com Deus.